Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Começando aqui nessa terça-feira de carnaval, um novo programa com o Rui Costa Pimenta, do PCO, presidente do PCO. Eu sou a Gisele Federici, a gente está ao vivo aqui na TV 247 e vou pedir para o Rui comentar aí os últimos fatos da política do país nos últimos dias, né? Acho que o principal fato foi a saída temporária do Lula da prisão, deixou a cela por algumas horas para se despedir do neto, que morreu, né, o neto Arthur, de 7 anos, uma tragédia, vítima de meningite, e que comoveu o país, né, teve algumas mensagens de ódio na internet, mas acho que, no geral, comoveu bastante a sociedade, as redes sociais, a gente via muitas mensagens de apoio, de solidariedade ao ex-presidente. Mas, Rui, eu queria passar para você já pedindo para você comentar o seguinte: o Lula saiu com um aparato policial de guerra, né? Como se ele fosse o homem mais perigoso do país. Tinha um policial lá com um escudo, com polícia de Miami no uniforme. Como é que você viu essa saída espetacular e midiática do Lula da prisão? Olha, primeiramente, eu acho que o fato dele ter saído, que foi um fato que está em contradição com o conjunto da situação, mostra como a direita nacional e a extrema-direita estão sob pressão, né? É uma coisa que se reflete muito no Carnaval, que vamos comentar na sequência. E aí, logicamente, que todo o aparato policial é o medo de que haja uma intervenção popular que acabe abrindo uma crise, né? Você imagina, por exemplo, se uma multidão lá decide que o Lula não vai voltar para a cadeia, essa coisa toda, isso aí abriria uma crise muito grande. Eu acho que, inclusive, é uma coisa que, na minha opinião, está prestes a acontecer a qualquer momento, uma coisa dessa. E essa decisão, inclusive, mostrou que a decisão sobre o irmão dele não tinha qualquer fundamento, né? Que a polícia tinha apresentado vários argumentos de que não tinha condições para o Lula sair, ir até São Bernardo, no velório, etc. E agora decidiu que ele poderia ir. Você acha que foi mais porque já tinha se acumulado esse desgaste da decisão do Vavá, que todo mundo viu que pegou mal, que foi escandaloso e que era direito do Lula como detento, né? Ou era uma junção aí do meio da sociedade, como você disse? Eu acho que tem o caso anterior, que foi escandaloso mesmo, que a gente tem que prestar atenção, porque a imprensa golpista, burguesa, tradicional, ela não reflete bem a realidade, né? Mas o impacto negativo do que aconteceu no enterro do irmão do Lula foi muito grande, muito maior do que aparecia naquele momento. E, logicamente, que é um desgaste e uma crise enorme do governo Bolsonaro nesse momento, diante da população, né? Tudo isso daí faz com que a direita se coloque numa posição mais defensiva e evite, né, aumentar o nível de tensão que existe no país. Eu acho que é muito alto nesse momento, né, vendo a situação de conjunto. E tem o fato ainda de ser uma criança, né? O que comove mais nesse caso, talvez, inclusive a mídia, né? Fica ali, tem mais instituições, diria, do lado do Lula, né? Quando se envolve o neto, porque aí muita gente sabe que sentimento é esse, o sentimento do pai, etc. E aí fica fazendo essa solidariedade muito maior do que o caso do irmão mais velho, né? Eu acho que nós tivemos a oportunidade de ver um show de cinismo muito grande, né? De gente da Rede Globo, personalidades de direita e tal, tudo falando, não, nós não podemos, temos que ser humanos, né? Como a gente vive no mesmo país que eles, e nós assistimos aí a reação deles
quando morreu a mulher do Lula e o irmão do Lula, nós sabemos que isso daí é todo jogo de cena, né? Eles acham que a situação evoluiu de uma tal maneira que se você começar a falar o mesmo tipo de coisas selvagens, bárbaras, agressivas que eles costumam falar, o resultado poderia ser muito negativo. Tanto que um ou outro bolsonarista aí que se arriscou, né, a falar mal da morte do neto do Lula, foi calado pelo resto, né? O resto entrou. Eu fiquei espantado, vi até a Raquel Sherazade lá fazendo um longo discurso sobre a humanidade e tal. Isso tudo, a gente tem que deixar claro, é uma manifestação de cinismo e de medo da população, né? Porque essa gente não tem isso aí de... Pode ser criança, pode ser velho, né? Todos nós vimos o que aconteceu quando a mulher do Lula morreu. Foi um show de ataques contra o Lula e tudo. E eu não me lembro de ter aparecido ninguém para falar, nossa, sejamos humanos, né? A mulher do Lula morreu e tal, papapá. Não teve nada disso. Então agora eles estão aí todos humanos, né? Mas não vamos acreditar, não. De trás dessa pele humana aí tem uns verdadeiros répteis políticos que não tem coração, não tem nada. O Reinaldo Azevedo fez outra mensagem de solidariedade também, e a gente quase esquece o passado, mas não esquece, né? O Reinaldo, ele fez também bem nessa linha. Teve uma decisão também que foi bem polêmica, né? Apesar de ter deixado o Lula sair, a juíza Carolina Lebos colocou um limite de 1h30 para ele no velório. Isso ainda é para demonstrar o poder que a Lava Jato tem sobre ele? Foi uma concessão, né? Diante de toda a situação que está criada, mas muito controlada, né? Para mostrar o seguinte, veja, nós estamos fazendo isso aqui, mas não fiquem muito animados, porque o mesmo tratamento linha dura que tem sido aplicado até agora vai efetivamente continuar. Bem parecido que foi esse recado mesmo. E você concorda com que a tese do aparato policial vai nessa linha também, de toda essa cena, para que a gente está tendo você sob controle, você faz ali bem essa rédea curta, né? Mais ou menos isso. Inclusive, teve um diálogo entre o Lula e uma das pessoas que estavam conduzindo ele, que quando o Lula acenou para a multidão, a pessoa falou, o senhor sabe que o senhor não pode fazer isso, né? E o Lula respondeu, não, você sabe que eu tenho que fazer isso aqui. Quer dizer, que eles devem ter advertido o Lula para não interagir, para não se relacionar, não responder, não reagir à população, porque eles estavam com medo que acontecesse alguma coisa. E a minha avaliação é que a temperatura está subindo muito rapidamente, e eles estavam com medo mesmo que acontecesse alguma coisa. Daí todo esse aparato policial, né? Exatamente. E muitas manifestações, claro, ali localizado no cemitério, mas muita gente bastante emocionada de ver o Lula fora da prisão, né? E isso também é um furo de bloqueio que demonstra a força que o Lula tem, né? O poder que o Lula tem. Que dá para a gente tirar desse momento de soltura do Lula para o país, assim, porque as pessoas foram lá super emocionadas, mostrando sua solidariedade, foi num momento muito difícil para o ex-presidente, né? O que significa a soltura do Lula para essas autoridades policiais? Eles têm um medo, eles não podem, né? Eles não podem, nesse momento aqui, o problema Lula, ele tá de novo crescendo, se colocando cada vez mais no centro da situação. À medida que o governo Bolsonaro se mostra incapaz de controlar a situação de crise que o país vive, né? Que é muito evidente que o governo está numa situação muito difícil há pouquíssimo tempo da posse, né? O polo oposto dentro da situação política é o próprio Lula. Então, eles têm que manter aí a situação totalmente sob controle, já fizeram o segundo processo, vai haver mais processos, etc. e tal,
que é para tentar impedir manobras ou acontecimentos que tirem o Lula da cadeia. Agora, o próprio acontecimento mostrou que aquilo que muita gente falou, né, que o Lula está na cadeia, tem que esquecer, não adianta, não vai acontecer nada, é uma bobagem. O Lula continua sendo um aspecto central da situação política. Isso aí todo mundo tem que levar em consideração. Exatamente. Só mostra só a pontinha do que pode ser a soltura dele, né? Deixando ainda mais evidente que essa liberdade pode ainda demorar muito. Com certeza. Sobre o governo Bolsonaro, né, que estava comentando sobre o início já em bastante crise, a gente fala sobre essa crise todas as semanas, mas ela tem se agravado, né? Eu diria que até pessoas que estão dentro do governo e que nem são de esquerda estão vendo problemas ali que podem se tornar insustentáveis. Por exemplo, teve uma demissão de um embaixador, né, uma exoneração de um embaixador, que fez postagens no blog dele, né, e foram coisas completamente irrisórias, né, ele publicou, inclusive, artigos dos dois lados sobre uma questão que era a Venezuela, né, artigo do FHC, artigo do chanceler respondendo, etc., ou seja, ele quis passar duas visões, segundo ele, sobre a questão da Venezuela, e mesmo assim já foi tirado de cena. Ao mesmo tempo, teve um outro caso que pode parecer diferente, mas eu vejo até uma semelhança, que é a autoridade policial em Minas Gerais tentando orientar os foliões, né, impedir os foliões de gritarem contra Bolsonaro. A gente já está vendo explicitamente uma censura, internamente e externa também, e é tão difícil assim a gente identificar que a democracia não é mais a mesma? Eu acho que nós temos aí, esses fatos que você mencionou, eles mostram uma situação contraditória, que a gente não deve ignorar. Por um lado, a manifestação popular no Carnaval é gigantesca contra o Bolsonaro, tá? E a manifestação a favor do Bolsonaro é nenhuma no Carnaval. Eu estive vendo aí os vídeos, né, de inúmeras cidades no país, assim, todas as principais capitais e tal, o pessoal gritando contra o Bolsonaro e gritando a favor do Lula. O Carnaval se transformou numa gigantesca manifestação para pedir a saída do Bolsonaro do governo, na realidade. É isso que está acontecendo, né? Quer dizer, o pessoal está passando por cima de todo tipo de pudor em relação ao problema Bolsonaro. De outro lado, nós temos esse tipo de manifestação que é do próprio governo, na verdade, se apoderando do aparato do Estado, né? Porque a demissão de diplomatas e a substituição por outras pessoas já não é uma transformação que diga respeito ao governo, mas ao Estado de conjunto, né? A diplomacia, os diplomatas são diplomatas de carreira. Se você vai substituir esse pessoal, então você está aí com a proposta de uma modificação profunda no próprio Estado, né? Quer dizer, há elementos contraditórios. De um lado, o governo procura apertar, tem a questão das tentativas de repressão no Carnaval, mas em muitos lugares também isso aí não vigora, porque o povo passa por cima, né? Tem essas tentativas em relação à questão dos diplomatas e outras coisas que estão sendo feitas. O Bolsonaro está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? O governo está fazendo muita coisa ao mesmo tempo que não dá nem para acompanhar, como aconteceu um pouco na época do Temer, né? Dá a impressão assim, vamos fazer todo aquele grande pacote de ataque à população tudo de uma vez. E, de outro lado, há sinais de crise que são muito evidentes, né? Por exemplo, a imprensa burguesa, toda ela apareceu advertindo o Sérgio Moro que talvez não seja o caso continuar no governo. Isso pode comprometer, né, a credibilidade do Sérgio Moro, que já está muito abalada também, né? Então, quer dizer, se o pessoal está falando para ele sair do governo, num certo sentido, eles estão dando o recado de que esse governo está numa situação tão instável que ele poderia
O próprio Bolsonaro poderia ser substituído, a crise vai se aprofundar e tudo mais. Né? Eu vi gente falando aí até... Lógico, sempre tem o pessoal otimista que acha que tudo vai, no final das contas, vai dar bem. É um pouco como aquela história do Cândido do Voltaire, né? Tudo é para o melhor dos mundos possíveis. Mas o fato é que nós estamos aí numa crise muito grande desse governo. E o fundamento maior da crise é a repulsa popular ao governo, que é muito grande. Tá? Nós comentamos na semana passada a pesquisa, né, de opinião que dava 39% de aprovação para o Bolsonaro. Depois alguém me falou que essa pesquisa foi feita majoritariamente com eleitores do Bolsonaro. Quer dizer que os 39%, de fato, era muito menos do que 39%. E, na realidade, a popularidade do Bolsonaro nesse momento é quase nenhuma. Né? Quem é que está defendendo o Bolsonaro aí no meio da população? Onde é que tem manifestação de apoio a ele? Nenhuma. E as manifestações contra são muito grandes. O Carnaval está mostrando isso, né, Rui? Teve um bloquinho pró-Bolsonaro aqui em São Paulo, não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. A Folha deu uma matéria tirando sarro disso, né? E nas passarelas teve homenagem a Marielle Franco, que é obviamente uma questão que é antagônica ali aos bolsonaristas, que quebram homenagens a Marielle, né, a placa, etc. Sempre falam que morre gente de todo lado, porque tanta coisa Marielle. Então, Marielle é o símbolo da resistência, vai fazer 1 ano da morte dela. E teve um outro desfile que também fura o bloqueio, né, que faz uma clara menção à figura do ex-presidente Lula, embora não cite o nome dele, que foi a Paraíso do Tuiuti novamente, e vários outros blocos, né, Pernambuco, lá em Olinda, Recife, muitos blocos falando de Lula livre, muita gente com a camiseta, BH, a mesma coisa, muita resistência nas ruas, um carnaval muito político, e ao mesmo tempo nada de só tiração de sarro, né? Esse negócio do desfile no Rio de Janeiro, o sambódromo lá, ele vibrou com a palavra de ordem de Lula livre, né? Quando passou a escola de samba. E era muita gente. Em todos os lugares, uma coisa que chama atenção é que não era um grupo de pessoas. Era era multidão gigantesca. Em alguns lugares você escutava aquele grito assim, que parecia um grito no estádio de futebol, né? Quando você tem 50 mil pessoas gritando e tal. Aquela coisa assim... extraordinária. E tem esse caso do bloco em São Paulo que não saiu, e tem o pessoal de Olinda ficou com medo de carregar o boneco do Bolsonaro, porque o pessoal começou a ficar agressivo, né? O coitado que estava carregando, não tem nada a ver com a história, mas ele mesmo falou, nunca fiquei tão assustado de carregar um boneco em toda a minha vida até hoje. É um sinal de que a maré virou completamente contra o governo. Agora, nós vamos ter que ver na próxima etapa o que eles vão fazer. Mas não há dúvida nenhuma. Nós tivemos três carnavais, pelo menos, muito politizados, incluindo esse, né? E esse daqui é o mais politizado de todo e o mais claramente definido. Se a gente fosse se guiar pelo carnaval, o Bolsonaro tinha que sair do governo. O pessoal está reclamando do meu áudio aqui, eu vou colocar um fone já, mas eu vou passar para o Rui aqui antes. Tem bastante gente pedindo para comentar essa coisa da Lava Jato, já vou pedir para você falar isso. Antes, só falar do Moro, que você citou que até a Globo está dando conselhos para o Moro talvez voltar atrás aí, né? O episódio aí que provocou toda essa imagem, né, que já tinha acontecido algumas coisas antes, por exemplo, CD lá no Projeto das Armas, entre outras coisas, mas esse é o episódio da Ilona Sabon, que ele teve que voltar atrás porque um exército bolsonarista na internet foi contra, né, ela nem é uma pessoa de esquerda, exatamente, ela é contra as armas, fez críticas a algumas políticas do Bolsonaro, mas ele teve que voltar atrás, e era um cargo de terceiro escalão, diria assim, né? Enfraqueceu muito a imagem do Moro. Só que aí saiu uma notícia de bastidor de um colunista que é bem informado em Brasília,
o Thales Faria, que ele disse que o Bolsonaro disse que o Moro disse que o Bolsonaro não perde por esperar. O que você acha? Que o Moro vai dar fazer um ato de vingança, eu diria assim? Não sei, eu acho que esse episódio dessa moça, ele, na realidade, o significado dele é outro. Foi uma desautorização do Moro, mas eu acho que a grande imprensa capitalista tomou isso aí como um pretexto para falar, aí veja, Moro, uma oportunidade para você se indignar com essa medida aí que desautorizou você sair do governo. Eu acho que eles querem que o Moro saia do governo para preservar alguns aspectos da política de direita que vigorou, da política golpista, né? A Lava Jato é um pilar dessa política golpista, diante da da possibilidade, que nós já temos que falar disso, né? Da possibilidade de um colapso do governo Bolsonaro. Né? É uma situação, o governo está numa situação muito delicada, não é só a oposição popular, sem dúvida nenhuma, é um aspecto central, mas nós temos que levar em consideração que, até o momento, a política econômica do Bolsonaro é um fracasso completo. E que a política de extrema-direita dele não é popular nem no interior da própria burguesia, que vê isso aí como uma coisa ameaçadora, meio subversiva dentro do Estado, né? Perigosa. O caso dos embaixadores é esse caso, né? Tanto que os jornais falam que o Eduardo Araújo ele está cercado pelos militares para não fazer loucura, né? Então, quer dizer, todo mundo está olhando e falando assim, é um governo que coloca até os interesses gerais dos grandes capitalistas em risco, né? E sem falar que o Bolsonaro governa para um setor específico também da burguesia, e não é o setor mais importante, né? Veja esse conflito que ele criou ao abolir as medidas aí ecológicas, os critérios ecológicos nas plantações, e que o agronegócio, que é o setor mais importante da agricultura, ficou contra. Ele aboliu essas medidas para favorecer um outro setor menos importante, que é ligado a ele. Mas aí até os setores mais importantes, que são muito direitistas, se colocaram contra. Quer dizer, o governo, as contradições do governo estão levando o governo para uma situação muito crítica, né? Muito rapidamente. A gente tinha destacado que o governo era contraditório, que não é. Muita gente falou, né? Se assustou com o governo Bolsonaro. A gente falou, não, vai depender de uma luta. Mas o que nós estamos vendo aqui supera esse tipo de previsão, porque o governo está se desagregando e se deteriorando rapidamente. Se continuar assim, o governo vai entrar em colapso. Você está me ouvindo bem aí? Eu com fone? Eu estou ouvindo aqui. Tá. Essa questão dos militares, né, veio à tona nesse episódio do embaixador exonerado, né, que falou, inclusive, que os militares estão tentando impedir ainda mais barbaridades do Bolsonaro, só que as barbaridades continuam saindo, né? Por exemplo, nesse carnaval ele fez vários anúncios que são barbaridades, né? Por exemplo, ele voltou a falar da Lava Jato na educação. E aí tem um superchat aqui do Wilton Santos, que ele pede para a gente falar sobre esse fundo da Lava Jato, a gente já vai falar sobre isso, fundo da Lava Jato com dinheiro público, mas antes, só passar essa ameaça do Bolsonaro sobre a Lava Jato da educação, em que ele volta a ameaçar a perseguição, né, e diz que muita coisa está acontecendo sob o guarda-chuva do MEC e que é preciso ser investigado. Isso, obviamente, é uma desculpa, a gente sabe disso, mas porque você acha que é uma desculpa para quê? Para privatizar de uma vez o ensino ou é realmente uma guerra ideológica? Eles querem tomar de assalto toda a educação para que a educação aconteça da forma que eles querem, né, e que os alunos saiam com outra mentalidade, enfim, que não tenham mais, não consigam mais ter professores que critiquem a ditadura militar ou algo do tipo, querem fazer essa expulsão mesmo, ou é
a questão de negócios, né? Porque a gente sabe que tem pessoas dentro do governo que têm interesse econômico nessa questão da privatização das escolas e até de ensino à distância também. Eu acho que são as duas coisas, né? Só que o aspecto ideológico, ele logicamente fica subordinado a essas operações assim de verdadeira pirataria que o Bolsonaro está promovendo, né? O caso das universidades é um caso onde rapidamente eles avançam para uma crise aí generalizada na educação, afetando o interesse de todo mundo. Outro caso é o caso do meio ambiente, esse negócio da terra dos índios, etc. e tal, que inclusive deu esse conflito lá com o ministro, né? O ministro do meio ambiente, o Salles, que o pessoal ficou muito nervoso com ele lá em Porto Seguro. Eu acho que são operações ideológicas, de um lado, tem um setor ideológico, mas essas operações ideológicas elas servem como cobertura para um assalto direto à população, ao patrimônio público e tudo mais. Porque nós temos que entender que esse governo é um governo do baixo clero, o baixo clero não participa dos altos negócios, aí chega ao governo, a pressão para que eles acabem devorando o patrimônio público aí rapidamente é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito perigoso, porque afeta muitos interesses de uma vez só, né? Então, isso tem colocado o governo numa situação crítica. E o Bolsonaro, felizmente ou infelizmente, ele é cabeça dura e ele procura manter essa política. Lógico, ele é pressionado também, porque tem o pessoal que apoiou ele, né? O pessoal que apoiou ele que era a sua recompensa política, né? Então, o caso, por exemplo, dessa moça do Moro é um típico caso da base do Bolsonaro, o pessoal que é a favor da liberação das armas, né? Que eu acho que é uma das poucas reivindicações assim reais da base do Bolsonaro, é essa daí, que eles realmente querem isso daí, não é mera demagogia. E o pessoal se insurgiu, porque estava havendo uma volta atrás do governo, né, numa questão que eles consideram essencial. Então, eles têm essa base que é pequena, mas é o que sustenta o governo, e eles têm uma base de capitalistas, que são capitalistas que normalmente ficam excluídos dos grandes negócios da política, porque esses negócios estão na mão do PSDB, do DEM, etc. e tal. Agora apareceu aí um representante do baixo clero, e eles estão olhando e falando assim, a nossa oportunidade de canibalizar aí o Estado, né? Então vamos com tudo. Isso gera uma situação muito complicada, muito explosiva, né? E você falou da questão do meio ambiente, teve uma outra questão hoje envolvendo meio ambiente também, que é agora o ministro das Minas e Energia dizendo que o governo planeja liberar mineração em terras indígenas. Essa é outra crise, né? Oi? Esse vai ser outra crise também. Vai ser outra crise, sem dúvida. Agora saiu uma outra matéria hoje à tarde, no Valor também. A matéria diz que o governo teria que consultar os indígenas, mas que informa que o ministro diz que eles não devem fazer isso, que eles não estão dispostos a fazer essa consulta. E sobre você ter falado que o Bolsonaro governa para um grupo, né, e está sempre tentando entregar ali o que esse grupo exige. E o caso da Ilona Sadó foi emblemático. Saiu uma reportagem, acho que não é o País, mostrando que o governo fica antenado na reação das redes sociais, e aí, dependendo do que acontece, né, se tem muitas reações negativas a algum fato, alguma notícia, eles voltam atrás ou eles mudam alguma coisa. Antes da Ilona Sadó, aconteceu o anúncio do professor do ministro da Educação, né, sobre o hino. Ele voltou atrás sobre a orientação de filmagem das crianças, mas porque teve uma explosão negativa nas redes sociais. Então, eles governam efetivamente orientados por reações nas redes sociais. Tem ali gente observando tudo isso, e aí, dependendo do que acontece, eles mudam o plano, ou modificam, enfim.
vão seguindo ali o que diz o universo virtual. Isso, sem dúvida, vai culminar numa outra crise, né? Assim como os filhos, o Carlos Bolsonaro acabou sendo expulso ali de Brasília, basicamente. Isso não tem como terminar bem, né? Não tem. Não tem porque esse negócio de governar de olho nas redes sociais, na verdade, é governar para uma minoria da população, que é a minoria que apoia o Bolsonaro. No final das contas, nós estamos vendo aqui a rápida, como é que se diz? A realidade alcançando a aparência, né? O Bolsonaro foi eleito por uma fraude, não tinha um grande apoio, e fica claro agora que esse apoio, na sua maioria, se desfez, e ele está apoiado aí numa minoria de extrema-direita, que é a base tradicional dele, que a gente sabe que, na melhor das hipóteses, sendo muito generoso, não passa de 15% da população de jeito nenhum. E agora você vai governar para uma minoria, num momento de crise, num momento de contradições muito grandes, de conflitos, etc. e tal. Bom, isso aí só pode gerar conflitos absolutamente explosivos. Mas o que ele vai fazer? Porque se ele perder essa base, que é o que ele tem, aí ele não tem nada. Aí o governo deixa de existir. O governo fica à mercê de todos os seus inimigos políticos, porque não tem onde se sustentar, né? Totalmente dependente. A Nereide Santiago escreve aqui: o carnaval dando a tônica de repúdio ao Bolsonaro, mostrando até mesmo na TV francesa, enquanto que as TVs daqui, as chapas brancas, condendo esse fato. A Monique acabou de se tornar membro, queria dar boas-vindas aqui a Monique, e o Wilton Santos tinha feito aquele superchat sobre o fundo da Lava Jato, então vamos passar para esse tema. Ele diz: a Lava Jato criou um fundo de 2,5 bilhões com dinheiro da Petrobras para financiar sua estrutura política. A Lava Jato substituirá o bolsonarismo? E essa pergunta tem a ver com um artigo que o Nassif escreveu também, que ele afirma isso. A Lava Jato, ela está querendo substituir o bolsonarismo, né? Ele fala que é uma força política, uma estrutura política, então agora eles têm dinheiro, não precisa nem de laranjas, tipo o PSL, para se estruturar e para, enfim, garantir o seu funcionamento. Como é que você vê esse fundo com dinheiro público, né, que não garante transparência, que pode permitir serviços de qualquer entidade ou órgão público, sem a gente saber o que está acontecendo? Isso aí, na verdade, é um assalto a dinheiro público, né? A gente tem que dizer claramente. É totalmente ilegal que um setor das instituições se apodere do dinheiro público. O dinheiro tem que ir para o Estado. É uma privatização do dinheiro estatal sem autorização de ninguém. É absurdo. É uma das propostas mais criminosas que a gente já ouviu desse pessoal da Lava Jato, que tem um currículo extraordinário de propostas criminosas, né? Não sei se o negócio vai vingar, e não sei também, quando a pessoa fala, né, que a Lava Jato é a substituição do bolsonarismo, pode ser. A Lava Jato, o que é? A Lava Jato é a face visível de uma organização de extrema-direita que existe dentro do judiciário, que é bolsonarista, digamos assim. Pode não ser totalmente afinada com o próprio Bolsonaro, mas é o mesmo tipo de coisa de extrema-direita que o Bolsonaro é, né? Seria parte da frente bolsonarista. Se eles conseguirem montar um esquema político com base nisso daí, esse esquema político vai ser mais frágil do que o bolsonarismo. Cada esquema político substituto que eles encontrarem é mais fraco do que o anterior, porque surge da crise do anterior, né? Você vê, o Temer, ele surgiu do golpe. Rapidamente se enfraqueceu. Aí aparece o Bolsonaro, nós estamos aqui no comecinho de março, o país inteiro gritando contra ele. O Temer, ele está pior que o Temer, nesse momento aqui. Agora, se vão tirar ele e colocar outro, o outro que entra, já entra fragilizado também. Quer dizer, nós estamos vivendo uma crise política do regime político brasileiro de conjunto, onde a burguesia está com muita dificuldade de controlar a situação, né? Bom, isso era previsível, né? Uma hipótese do golpe de Estado de 2016 era a seguinte: eles não conseguem controlar a situação, não conseguem controlar a economia, e o país vai enveredar para uma situação explosiva. É uma
uma variante importante, uma variante de primeiro plano da situação, né? Nós temos que acompanhar agora cuidadosamente o andamento da crise do governo Bolsonaro. Agora, eu acho que não é só acompanhar, precisaria intervir, né? O povo está na rua, está gritando lá pela saída do Bolsonaro. Os partidos de esquerda, os sindicatos, as organizações populares têm que assumir a liderança. Já não é nem a questão de eles chamarem o povo para o povo tirar o Bolsonaro, é uma questão de organizar aquilo que o povo já disse que quer. Porque ficou explícito no Carnaval que todo mundo quer o Bolsonaro fora do governo. E, juntamente com o Bolsonaro, aparece o outro polo da situação, um monte de gente gritando pela liberdade do Lula, né? Uma coisa está muito ligada à outra, né? Tem uma parte da esquerda que não quer ver isso daí, se deixa levar por competição eleitoral, que é um erro muito grave, mas o fato é que, à medida que o Bolsonaro cai, o Lula sobe, e o Bolsonaro está caindo de uma maneira vertiginosa, e as organizações, as direções do movimento popular, não podem ficar paradas. Tá? Tem que sair aí, chamar o povo à rua. O povo está clamando por uma ação geral. Tá? O Carnaval foi muito expressivo nesse sentido. Não ver esse recado aí é uma cegueira extraordinária. Né? Vamos aproveitar para nos livrar disso daí, porque isso aqui é um pesadelo. O Bolsonaro, a Lava Jato, essa gente toda, isso é um pesadelo, né? Nós vamos esperar que o pesadelo se recomponha aí, não vamos deixar. No começo do programa aqui tinham muitas mensagens falando greve geral, greve geral. Greve geral. E é frequente que as pessoas façam comentários na linha de que eu quero ir para a rua, mas eu preciso que alguém me diga que dia e que hora, né? Preciso de uma organização para que a gente saia. E concordo com você, realmente o Carnaval, com essas manifestações artísticas, mostraram bem a solidariedade a Lula e a crítica ao Bolsonaro. O Carnaval foi uma convocação tradicional, né? Assim, é Carnaval, todo mundo para a rua, pular o Carnaval. E o pessoal foi e se manifestou politicamente porque o país está num clima extremamente quente, né? Agora é preciso dar continuidade a isso com a convocação das organizações e direções que têm capacidade de fazer esse trabalho. Tem uma pergunta aqui do Pedro Maciel sobre a questão dos militares. Ele mandou um superchat. Com essas atrapalhadas contínuas, você acha que os militares estão dando corda e preparando o bote final? O problema é o seguinte, nesse momento aqui agora, é complicado um golpe de Estado, né? Que é uma coisa que está colocada na situação política brasileira, mas o momento não é muito favorável. Se o Bolsonaro cair, eles vão ter que controlar a situação. Vai ser uma espécie de queda do Fernando Collor de Mello. Tem que botar panos quentes, o pessoal vai estar pisando em ovos e tal. Então, eu acho que, lógico, os militares são uma ameaça permanente, mas nós temos que ver a cada etapa da situação política, da conjuntura, a viabilidade de determinadas ações. A conduta dos militares vai num sentido diferente do golpe nesse momento. A gente vê o Mourão, né? O Mourão, ele procura se apresentar como uma pessoa razoável, tolerante, democrática, né? Fazendo uma contraposição à maluquice do governo Bolsonaro, né? Isso daí já é uma indicação de que os militares acham que a situação está difícil. Então, se a situação continuar evoluindo como está agora, vai ser muito difícil uma solução de força. Vai ter que administrar a situação, né? Inclusive, esses atos de repressão aí, que a gente viu durante o Carnaval, isso aí joga tudo gasolina na fogueira. O presidente do PT de um determinado município aí foi preso porque estava com a camisa do Lula, quebraram o braço dele na prisão. A repercussão disso aí é gigantesca contra o aparato repressivo. O negócio de Minas Gerais com o Witzel, que quer proibir o pessoal de se expressar no Carnaval, a mesma coisa. Nós não estamos, nesse momento, numa situação muito favorável para isso, né? Precisaria haver uma mudança na situação para os militares poderem assumir a coisa de um ponto de vista de força.
Outra coisa é que eles assumam o controle do governo e tentem administrar a crise, né? Os militares estão no governo, isso é possível. Essa questão do dirigente do PT foi gravíssima mesmo, porque a gente vê no vídeo que ele já estava imobilizado, então foi realmente uma violência proposital. E quando a gente ouve os discursos do Bolsonaro e de seus ministros contra os vermelhos, contra os petistas, a gente vê numa cena como essa, como esse discurso se reflete na prática, né, empoderando essas autoridades policiais, dizendo que eles podem fazer o que eles quiserem. E aí vou até ler uma mensagem que o Bolsonaro fez agora há pouco no Twitter, respondendo uma outra mensagem do juiz Marcelo Bretas, né? A do Bolsonaro é a seguinte: é urgente que o Congresso aprecie matérias para que os agentes de segurança pública ou não usem da letalidade para defender a população, caso precisem e estejam amparados por lei para que possamos resgatar a paz diante do terror que vivemos em todo o Brasil. Ou seja, ele está defendendo que se mate, e aí de acordo com o julgamento dessas autoridades, né? Então você mata antes de ter qualquer julgamento. Obviamente, quem vai morrer são os mais fragilizados da sociedade. A mensagem do Bretas era a seguinte, era em resposta a um tweet da Mônica Bergman, que criticou o filho do Coronel Telhada, que ele comemorou a morte de um suspeito, né? E aí o Bretas, e ela escreveu, polícia mata. E aí o Marcelo Bretas escreveu, policiais também morrem, em determinadas circunstâncias que só podem ser avaliadas casualmente e pelas autoridades competentes. A polícia deve usar a força e, eventualmente, até mesmo matar. Isso não é novidade, está na lei. Como é que você vê esses discursos, aliás, que é uma tabelinha aí, né, de juiz com presidente? Eu acho que, como é que se diz? Esse discurso é o mesmo discurso que a gente vem ouvindo aí há muito tempo, né? Esse Bretas aí é um juiz Câmara de Gás, todo mundo sabe disso daí, né? E como todo juiz Câmara de Gás, ele, o Moro, são os carreiristas aí que querem subir através da demagogia com essa violência. Eu acho que nesse sentido não há nada de novo. Agora, qual é a peculiaridade? Primeiro que o governo falar isso daí é uma atividade criminosa. Porque um presidente da República, ele não pode falar o que dá na telha dele. Ele é representante de uma instituição. Ele não pode sair por aí e falar, matem todo mundo. Inclusive, precisaria ver a legislação, mas eu acredito que isso daí incorre em crime de responsabilidade do governante. Então, eu não acho que ele possa fazer coisa dessa natureza. Os juízes também não poderiam, porque também são representantes do poder público, né? Isso daí, por um lado, é uma atividade criminosa de toda essa gente, como sempre eles foram, né? Eles são criminosos, eles são a favor da tortura, a tortura é um crime previsto na legislação brasileira, eles são a favor de um monte de coisas que no Estado de Direito, inclusive esse Estado de Direito precário aí, mambembe que existe no Brasil, não poderia ser aceito. Agora, a grande pergunta é por que eles estão saindo de novo com isso? Eu acho que é a reação da extrema-direita à descida que eles estão experimentando na expectativa geral, popular, a pressão popular que está vendo sobre eles, e inclusive a luta de setores da burguesia contra eles, que já é uma coisa mais ou menos clara. Eles estão tentando afirmar uma política de extrema-direita para ver se eles conseguem reunir a base social deles para enfrentar essa situação. Não chama a atenção que o Bolsonaro fica o tempo todo no Twitter, no carnaval? Ele não tem mais nada para fazer, não está doente, não sei. É estranho, né? Ele está no Twitter porque ele acha que ele tem que enfrentar uma situação que é uma situação de crise. E a reafirmação dessa política direitista criminosa, ela é uma maneira que eles têm de reagrupar a tropa, né? Para enfrentar a rebordosa. Não vejo que isso daí seja uma saída real. Eu acho que por aí não vai dar. Se eles atiçarem muito a coisa, a situação política vai ferver rapidamente. O pessoal gostou aqui do apelido Juiz Câmara de Gás, e a Simone resume bem aqui a biografia do Bretas. Ela fala, Bretas é fascista travestido de religioso.
Lembrando que ele é um juiz que fala nos autos em nome de Deus, né? Perfeitamente. Fernando da Silva Filho faz uma pergunta aqui no Superchat. Parabéns ao Scott 7 por ter o melhor analista político. Rui, você acredita que a burguesia que deu o Nobel para Obama dará para Lula? E como fazer a esquerda seguir a linha do PCO em defesa de Lula e Maduro? Agora a questão do Lula, o negócio do Lula ser prêmio Nobel, que tudo logicamente que isso daí é uma manipulação política, né? Já parece mais viável, porque a crise se aprofundou muito. Dependendo do contorno geral da crise no Brasil, até mesmo para a burguesia só vai ter um nome para resolver a situação: Luiz Inácio Lula da Silva. Porque eles estão levando o país para uma situação de calamidade, né? Isso daí realmente não pode ter um desfecho muito feliz, o povo está ficando muito irritado, né? Dá para perceber, por exemplo, no Carnaval, a manifestação ela não é uma manifestação assim alegre. O pessoal está irritado, né? Você sente o clima de irritação até pela palavra, pela frase mais falada, que é Bolsonaro vai tomar naquele lugar, né? Você vê que o pessoal não tá muito, a irritação é crescente, né? E aí a direita quer reagir com uma política agressiva, intimidatória, né? Tem que matar e não sei o quê. Bom, é uma política de enfrentamento contra um pessoal que está indo para o enfrentamento. Justamente. Né? Vai dar um choque. Vai dar um choque. O Bolsonaro também, nesse carnaval, saiu ofendendo a Daniela Mercury e o Caetano Veloso, porque eles tinham feito uma música contra a censura, uma música de carnaval que defendia a liberdade de expressão. E aí ele fez um tweet todo ofensivo, esses artistas, colocou entre aspas, né? Esses famosos, e falou que eles são sustentados pela Lei Rouanet. Aí a Daniela Mercury respondeu, etc. Aí a Paula Lavigne escreveu agora há pouco: eu, se fosse o senhor, não tocava nesse assunto de música, pois o hit do carnaval é aí, Bolsonaro vai tomar naquele lugar, né? E não sou eu que estou cantando, e sim o povo. Houve aí ontem no Farol em Salvador, então é um negócio que ele tem que ficar na dele, né? E aí você vê que a Paula Lavigne, Caetano Veloso, é uma ala bem moderada aí da oposição, né? Uma ala que fica entre o PT, o PSOL e o PSDB, né? Essa turma. Se eles já estão respondendo assim e o Bolsonaro está atacando todo mundo, você vê que é uma situação de... os sinais de crise aparecem por todos os lados, né? E o Bolsonaro quer dominar isso aí no Twitter. Não vai acontecer. Uma última pergunta aqui da Magda Famil. O que a esquerda deve fazer diante da crise e luta de interesse no interior da própria direita? O Stucker está me ligando aqui, eu vou pedir para você comentar essa pergunta, eu vou ver o que aconteceu com essa notícia de que deram que o Stucker foi preso, né? Eu vou ver aqui o que está rolando nisso. Então, eu acho que... como é que é? Eu perdi aqui. Qual que era a pergunta mesmo? Desculpa, Gisele. Não, é a seguinte, peraí, deixa eu ler de novo. O que a esquerda deve fazer diante da crise e luta de interesse no interior da própria direita? Eu acho que nós temos que aproveitar essa crise, porque é um enfraquecimento muito grande do bloco golpista, né? O bloco golpista, ele, pressionado pela situação, ele foi indo, colocou o Bolsonaro, está enfrentando uma crise monumental e nós temos que partir para cima. Tem que ter um plano de lutas, tem que discutir a questão da greve geral, é isso que tem que fazer. Eu acho que não adianta ficar pensando em aliança com esses bagaços de política aí do PSDB. Isso aí tudo fracassou, né? Eles tiveram que entregar o bastão para o Bolsonaro. Se nós formos pensar em fazer aliança com esse pessoal, como tem gente que propõe, nós vamos estar tirando esse pessoal da lama em que eles se meteram, né? Vamos deixar eles na lama, vamos organizar o campo de esquerda popular, de trabalhadores, dos movimentos sociais, para lutar contra ele. Vamos ver se dessa vez a gente quebra essas estruturas, na Rede Globo, a máquina de propaganda, a máquina política, o sistema político
excludente, antidemocrático que tem no Brasil, é hora de ver se a gente consegue passar a ofensiva e com um programa mais ambicioso do que aquele que a esquerda tem apresentado aí, né? Por exemplo, desfazer as privatizações, mudar a legislação, ter um regime mais aberto, mais representativo, né? Uma série de coisas, libertar os presos políticos, demolir a Lava Jato, tudo. Eu acho que a política pouco ambiciosa de ficar juntando com um com o outro para pequenas coisas é uma política errada. Dada a evolução da crise, nós temos que começar a pensar em virar a mesa. E aí, esclarecendo a história do Ricardo Stucker, saiu uma notícia hoje de que o fotógrafo do Lula teria sido preso em Salvador por estar pilotando um drone ilegalmente, não tinha autorização para isso. Então, o que ele está me dizendo aqui é que ele não foi preso, ele só teve o drone apreendido, ele não chegou a ser preso. Mas a notícia era de que fotógrafo de Lula vai preso, né? Então, só esclarecendo que não é essa notícia, ele teve realmente o drone apreendido. Rui, vou fazer as... Só um comentário. Em Salvador, a pressão contra o Bolsonaro é gigantesca, né? É um foco de pressão. Uhum. Aliás, essa notícia, não dá para dizer que é a própria apreensão do drone, mas existe uma pressão em cima de pessoas que são muito próximas a Lula, obviamente, né? Uhum. Então, o que você espera aí para os próximos dias? E pedir para você fazer suas considerações finais. Não, eu acho isso. Eu acho que a esquerda tem elementos suficientes para sair da letargia e definir uma política clara. Tem que levantar a palavra de ordem de fora Bolsonaro. O homem ele levou muito soco nesse carnaval aqui, nos 2 primeiros meses de governo, ele está nas cordas, né? E a gente precisa ter uma política condizente com a situação. Muito da política é aproveitar as oportunidades. Abre-se a oportunidade de dar fazer um grande ataque um contra-ataque contra um governo extremamente direitista, de um governo que é dirigido por elementos fascistas, que pode ser e é uma ameaça muito grande para a população. Nós temos que ver, temos que deixar de lado a hesitação e partir para cima do governo. E ver se a gente consegue uma vitória de conjunto. Uma derrota do Bolsonaro, vamos supor que o governo Bolsonaro caísse, seria uma enorme vitória popular. Isso independentemente de quem vai entrar no lugar dele. Né? Porque em determinadas situações não importa quem entra. Se for uma coisa que vem da mobilização popular, o enfraquecimento de toda a direita vai ser muito grande. Bom, tem gente pedindo para você assumir a liderança nas organizações aí, para liderar a massa nas ruas em defesa do Lula e contra o governo Bolsonaro. Nós vamos fazer o possível. Eu não sei se a gente consegue assumir a liderança, não. Bom, a gente espera que nas próximas semanas tenham manifestações já de reforma da Previdência, né? Já tem algumas datas saindo em algumas cidades. Vamos ver como é que fica a organização para a gente divulgar certinho. Rui, obrigada por mais essa semana, mesmo na semana de carnaval, o pessoal estava até falando aqui, o Rui trabalhando no carnaval. Vocês também aí, né? A gente também, a gente não para nunca, só reveza. Eu que agradeço, Gisele. Valeu, Rui, até terça que vem, então. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todo mundo que assistiu também.